Que a graça do Senhor Jesus transborde em seu coração, você que está nos acompanhando aí, dependendo do horário, bom dia, boa tarde ou boa noite. Deus abençoe muito vocês. Nós estamos aqui no salão de onde nos reunimos como igreja e hoje eu estou aqui com o meu grande irmão, meu amigo, Diego Nogueira, é isso, né? Opa! Vamos conversar com alguns irmãos, algumas irmãs, algumas pessoas aqui da comunidade cristã Vida de Filho, conhecer um pouquinho da história de cada um, fazer algumas perguntas, bater um bom papo. Eu queria que vocês conhecessem um pouco o Diego e conhecessem mais da graça e do amor, do poder do Senhor Jesus e na vida dele, através da vida dele. Então vamos bater um papo aqui que eu creio que vai ser enriquecedor, vai agregar na vida de outras pessoas com respeito àquilo que você pensa, aquilo que você sente, Diego. Inclusive eu queria abrir, pedindo a você para falar um pouquinho de ti, se apresentar, caso alguém esteja assistindo e não te conheça. Alguns irmãos aí já conhecem, pessoal da família Vida de Filho. E além de se apresentar, já lhe fazer uma pergunta, irmão, que eu considero a principal das que eu vou te fazer nesse bate-papo. O que Jesus representa para o Diego? Então, depois de você se apresentar, você poder falar do que Cristo, a importância que Cristo tem na sua vida, no seu coração. Amém. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouquinho mais. Deus abençoe você que está nos assistindo, você que já nos acompanha ou ainda nos acompanha, mas pode acabar acompanhando um EBD, um culto. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Você sabe, a gente já tem caminhado junto há um tempo, é muito bom o que a gente vem construindo, o que a gente vem aprendendo e o que o Espírito Santo tem feito no nosso meio aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Cunha Nogueira, sou casado com a Brenda, tenho um filho chamado Henrique, tem 6 anos, nós viemos para cá, vai fazer 1 ano, acho que chegamos aqui foi em agosto do ano passado, mais ou menos por aí. Eu não sou muito bom de datas, então já uma coisa, não sou muito bom de datas. Se eu esquecer o seu aniversário, eu esqueço também do meu. Então não fica, por favor, até do por teu. favor, até do meu, não fica chateado comigo. Mas se esquece do teu, todos têm que compreender e perdoar, então. Mas em compensação, Deus deu um HD ilimitado para o meu filho, que ele lembra o aniversário de todo mundo. Aí eu pergunto para ele quantos anos eu tenho, e aí ele vai me lembrando das coisas. Então Deus ele tem misericórdia, ele vem completando na gente com a nossa família, né, tanto nossa família de sangue quanto nossa família espiritual, aquilo que falta na gente. É isso aí. E com relação à primeira pergunta, o que Cristo representa para mim? Essa é uma pergunta bem interessante, não é tão simples de responder para mim que nasci num lar cristão, né? Uhum. Eu vim de lar cristão, graças a Deus acredito que tenho uma família bem estruturada, acredito que Deus me abençoou, né? Nasci num país cristão, temos nossas dificuldades que nós vemos hoje, mas minha família me passou valores muito bons, sempre me levou para os caminhos do Senhor desde cedo, todos os meus pais, meus tios, meus primos. Então, acredito que eu tive um ambiente, uma atmosfera muito boa. Só que, em contrapartida, apesar disso ter me ajudado a ingressar nos caminhos do Senhor, muitas vezes a gente não para poder refletir nessas coisas mais de raiz, assim, mais do fundo, quando a pessoa ela se converte e ela vem de uma realidade que é aparentemente mais depravada, que a pessoa está perdida no mundo, que eles utilizam esse termo, perdida no mundo. Aí Cristo ele vai ter mais claramente
esse significado que eu vou falar agora. Agora, quando uma pessoa ela nasce em lar cristão, ela tem essa dificuldade. E eu acredito que mais ainda é necessária a misericórdia de Deus, do Espírito Santo, de nos quebrantar e de nos mostrar que nós não somos nada sem Ele. Porque há uma tendência a pessoa ser convencida, né? E não convertida. Com certeza. E de confundir o fato dela ter sido criada num determinado ambiente, de realmente ela pertencer ao reino, né? Sim. Porque ela se entregou, ela não recebeu apenas informações a respeito de Deus. Ela realmente se entregou e se relaciona com Ele. Né? Entender que aquilo dali é de fato uma escolha que ela tomou para ela. E por que ela tomou? Então é extremamente importante essa pergunta. E às vezes a gente, quem cresceu em lar cristão e não se encontrou em algum momento da vida nessa necessidade de confrontar a sua realidade que seria mais aparentemente depravada, porque depravado todos nós somos perdidos, só que às vezes por crescer em um lar cristão a gente acredita que é um pouco menos perdido do que o nosso irmão, né? Mas Cristo, Ele é a esperança. Para mim, Ele é a minha esperança de salvação, apesar de tudo que tem acontecido de ruim nesse mundo, de como nós vemos que as coisas vão caminhando para a perdição do mundo, Ele é a minha esperança de salvação, de redenção dos meus pecados, assim, quando eu comecei a entender e peço a Ele para poder me trazer esse esclarecimento todos os dias do quão pecador e do quão depravado eu sou, essencialmente para que eu consiga entender cada vez mais qual a obra que Ele tem feito na minha vida. Então Ele é minha esperança de salvação, minha esperança de receber o corpo glorificado e conseguir agradá-lo plenamente. E Ele é o meu Salvador. Ele que me tirou da perdição, que eu não conseguiria sair de forma alguma, estava condenado, né, pela minha carne, pelas minhas obras, sou condenado, sou salvo somente em Cristo. Ele veio ao mundo, se entregou no meu lugar, pelos meus pecados, carregou na cruz todos os meus pecados, apesar de também ter carregado de todo mundo, Ele carregou os meus pecados. Então Ele é o meu Salvador também pessoal. Então, para mim, é isso que Cristo representa. Ele é o meu Salvador pessoal e é a minha esperança. Maravilha. É tanto passado, né, como presente e futuro. Né? Quando você diz que Ele é o Salvador, você está se referindo a algo que Ele já fez e tem feito, nos salva todos os dias. Né? Sim. Mas quando você fala de esperança, você crê naquilo que Ele pode fazer ainda, continuar fazendo, e aí também você entra na esperança de todo cristão, né, que é o seu retorno, né? Ele veio e ele voltará. Eu fiz essa primeira pergunta porque nós vamos conversar, bater papo com cada pessoa aqui da comunidade, mas não é sobre o Marcelo, não é sobre a comunidade, nem sobre a pessoa que eu vou conversar. No caso, você hoje, sobre o Diego. É sobre essas duas pessoas e sobre a comunidade também, mas é principalmente sobre Cristo. Né? E eu creio que foi Ele que nos conduziu até aqui, Ele que nos conectou. Eu creio que por detrás dessa conexão é Ele, sua soberania e sua vontade. E aí a outra pergunta é, para quem não sabe, né, como que você chegou aqui na comunidade de Vida de Filho? Como é que foi essa chegada e o que atraiu quando você chegou? Porque, assim, pessoas o tempo todo, em todo mundo, estão indo a lugares, visitando, frequentando por alguns dias ou semanas. E como você falou, nós vamos há um ano. Passa rápido, mas ao mesmo tempo um ano é um tempo considerável. Um ano, mas não um ano visitando, um ano não só frequentando, um ano engajado, um ano se envolvendo, um ano mergulhando na comunidade Vida de Filho. Então, minha pergunta é essa: como é que você chegou, para quem não sabe, e o que lhe atraiu, o que lhe tocou a olhar para uma comunidade nova e dizer, eu vou engajar, eu vou fazer parte disso aqui? Sim.
Minha família, falando um pouquinho mais de mim, tá? Minha família, ela é muito chorona, todo mundo. Então, se eu do nada me emocionar aqui, a gente dá um tempinho e continua. Porque é comum. Inclusive, no dia que eu falei para você que eu viria para cá... Fizemos aqui uma corrente de choro, foi né? uma Pra corrente falar de a verdade. emoção. Foi você chorando, a Brenda, eu e Michele. É isso aí. Então, pra você ter noção, tá? Só para descontrair um pouco, tem parente meu que não ora na igreja. Porque se começar a orar, começa a chorar. É mesmo? Tô falando sério. Já pediram para orar? Não, eu não posso orar na igreja, eu não consigo. Se eu orar, eu começo a chorar. Sério. Então, a minha família tem isso daí. Mas, como eu falei, eu sou de uma realidade de uma família cristã. A parte do meu pai, assim, praticamente 100%, todo mundo cristão. E, assim, 99% todos vindo de igrejas saudáveis. Né? Todo mundo participando de uma comunidade saudável. E então, assim, é algo que quando a gente chega aqui pela primeira vez, a gente ouve muito falar sobre o cristianismo verdadeiro, sobre uma igreja saudável, e a gente tem muito essa pegada e essa característica de apresentar a verdade pura, sem contaminação. E eu vim de uma realidade que até não fazia tanto sentido ficar ouvindo sobre essas questões, sobre ficar ouvindo sobre esses termos, o que é bom e é ruim. Bom porque significa que eu estava numa realidade saudável, ruim porque eu estava um pouco alienado da realidade que acontece também no meio dos cristãos. Mas, por que eu falei isso daí? Porque eu estava numa realidade de uma igreja saudável, eu era da Igreja Batista de Barcelona, uma igreja batista tradicional, ligada à Convenção Batista, e lá também era engajado, participava da equipe de louvor, sempre toquei teclado, nunca toquei violão na igreja, nunca cantei, e nunca tinha me proposto a dar a palavra de Deus assim, de uma forma mais direta e oficial, né, numa EBD, num culto, numa célula, até então não. E Deus sempre me incomodou, assim, é algo que eu sempre tive dentro de mim, como que eu poderia fazer mais, como que eu poderia servi-lo de forma melhor, onde eu poderia ser mais útil. E na igreja onde eu estava, era eu e mais 4 a 5 tecladistas, pianistas. Então, assim, até nas igrejas grandes também tem necessidade. As igrejas grandes também possuem suas necessidades. E, assim, tinha momentos que com 5 tecladistas, em algum domingo ele ficava apertado. Às vezes não tinha ninguém para poder tocar, tinha que arrumar algum jeito. Só que existem locais que estão precisando mais ainda. E aí, determinado culto, acho que foi um culto da família, a minha sogra, Margarete, tia Margot, ela me chamou para poder vir aqui, como ela costuma chamar a família inteira para poder vir aqui. E ela tinha vindo de uma realidade de um abuso religioso, de uma igreja que tinha práticas e características de um abuso religioso. E nós já vínhamos tentando instruí-la, ajudar ela, dar alguns conselhos, não falando, larga tudo daí, vai embora, que é melhor estar em lugar nenhum do que ali, não. Mas no sentido de amor mesmo, tipo, ela tinha uma gratidão, mas a gente via que também tinha uma compreensão da parte dela. Então, era mais no sentido de a gente instruí-la para que ela conseguisse caminhar no caminho da verdade, independente do local onde ela estivesse. E, graças a Deus, ela sempre teve um relacionamento muito bom com você e com a Michele. Então, quando ela soube que vocês abriram aqui a comunidade, ela veio. Ela ficou muito, muito empolgada, gostou muito e veio. E chamou a gente no sentido... Olha só que responsabilidade. Chamou a gente no sentido de validar se aqui era uma igreja saudável, ver se eu tenho capacidade para isso, né? Mas, assim, não que eu não tenha capacidade nenhuma, mas, assim, eu acho que ela queria somente que eu olhasse mesmo a luz da palavra, como uma pessoa que tem mais tempo de caminhada, tipo, você vê alguma coisa aqui e tal. O que você me diz? O que você me diz? O que vocês acharam? Tal. Mas ela não, eu acho que ela tinha bastante segurança de entender, né, a sinceridade de vocês, o evangelho genuíno que estava sendo pregado. E aí nós viemos, eu e Brenda, a gente fez uma força, porque lá tinha as escalas, na outra igreja e tal, fizemos uma força e viemos. Quando chegamos aqui,
Cara, foi assim, o culto foi fantástico, como sempre. É uma palavra cristocêntrica, focada em Cristo, apresentando o evangelho verdadeiro. Só foi alegria assim no meu coração de ver que a minha sogra ela estava participando de uma igreja saudável, finalmente, né? Independente, porque você veio também dessa realidade. E assim, não tive dificuldade nenhuma de separar as coisas, porque uma coisa é a realidade de onde veio, outra coisa é a pessoa que veio, né? E como que está sendo feita a obra, e desde o início, desde a primeira pregação, assim, a gente sentiu muita uma pregação genuína do Evangelho, né? O Evangelho de fato puro, é uma igreja que preza por apresentar um Evangelho puro, simples, equilibrado, sem carregar peso para as pessoas. E aí foi quando eu comecei a ouvir mais com relação a esses termos. E aí eu fui tentando entender também um pouquinho melhor o que estava acontecendo. E o Espírito Santo já colocou no primeiro dia que eu vim aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração que essa igreja seria uma igreja interessante para eu conseguir me desenvolver também como cristão, como um bom servo de Deus, para eu poder engajar, para poder contribuir, além de contribuir com o reino e com a igreja, que consequentemente eu estaria também crescendo, né, como cristão, como servo de Deus. E aí foi quando acabou o culto, nós tivemos um momento de comunhão, nós já ficamos aqui conversando. No primeiro dia a gente já ficou conversando aqui uns 30, 40 minutos, né, que foi um presságio do que estava por vir, que a gente sempre fica aqui até de madrugada conversando. E quando eu estava indo embora, eu falei com Brenda, falei, poxa, sabe, eu fiquei olhando para a igreja assim, e na época era uma mesinha pequena que ficava ali, bamba ali, quase caindo mesa, computador e tudo. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma mesinha mais firme. E você, assim, igual locutor de rádio, cara, pregando, orando, corre no computador, solta uma música e tinha um data show e não tinha ninguém para apresentar no data show. Tinha um computador e não tinha ninguém para ficar no computador. E eu assim, misericórdia, cara, não acredito, cara, tá precisando de alguém aqui, cara. E eu lembro, acho que foi na primeira ou na segunda vez que eu vim aqui, eu falei, pastor, você não quer alguém para poder ficar ali no data show, não? Você, se eu não queria alguém para ficar aqui no data show. Quer perguntar se macaco é banana? Quer perguntar se macaco é banana. E aí eu falei com Brenda no carro indo embora no primeiro dia, falei, poxa, eu me vi ali na frente tocando teclado, contribuindo com a igreja, ali com o teclado ali no cantinho que a gente deixa hoje. Aí ela falou comigo, olha, meu amor, o Espírito Santo falou a mesma coisa comigo. E eu prometi para ele que eu não falaria nada para você. A menos se você falasse alguma coisa comigo, eu ia te confirmar o que ele tinha colocado no meu coração. E essa parte que eu já começo a me emocionar. E, assim, foi muito forte, porque a gente veio de uma realidade... Minha esposa ela é presbiteriana, eu sou batista. Então, não tem muito essa questão pentecostal, revelação. Então, quando acontece uma confirmação dessa no Espírito Santo no nosso coração... Aí é para levar bastante a sério. É para levar bastante a sério. Mas, mesmo assim, a gente pensou direitinho, falamos, olha, vamos pensar com cautela, vamos caminhar com cautela, orar, e vamos buscar saber de Deus se essa de fato é a vontade dele, porque se for, ele vai nos dar força, ele vai nos dar força de vontade, e ele vai nos conduzir nesse caminho. Fomos orando, passou umas 2 semanas de oração, ainda vim aqui num evangelismo, né, um dia, e depois eu pedi para conversar com o meu pastor. O pastor, poxa, contei toda a realidade para ele, toda. E o meu pastor também não foi, o antigo pastor, ele não foi contra em nenhum momento. Ele falou assim, os pontos positivos, os pontos negativos, de você entrar numa comunidade que está iniciando, né, questão de estrutura, filho, esposa, tempo, disposição, é diferente a dinâmica. Uhum. Uma igreja estabelecida e uma igreja com 1 ano de vida. Ele colocou todos esses pontos e mesmo assim, sempre conversando com a Brenda, e foi fantástico, assim. Nós tomamos essa decisão juntos, acreditamos que foi pela condução do Espírito Santo de Deus, e acredito que se confirma cada dia que foi a confirmação do Espírito Santo de Deus, porque nossas forças elas se renovam,
Aí a pergunta que eu ia te fazer está relacionada a isso. Você falou sobre a necessidade e sobre servir, sobre ser ainda mais útil. Isso. E pontuou muito bem que isso é relativo, não é sobre apenas igreja menor ou maior, estabelecida ou não. As maiores também precisam de pessoas que se colocam à disposição. Sim, quanto maior a estrutura também pede mais pessoas. Mais demandas, mais pessoas, mais compromisso. Mas, claro que no início de um projeto como esse, a plantação de uma igreja realmente necessita, nunca, né, podemos dizer assim, ou necessita bastante, de trabalhadores. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, e a gente orava realmente nesse sentido, né? Sim. Para Deus nos conectar. A gente vinha orando para Deus nos conectar ao sofrido e ao ferido. Ao ferido, como você colocou, por feridos, não dá para chamar pela igreja, né? Mas feridos pela religiosidade humana, excessiva, tóxica. Um ambiente considerado, chamado de igreja, mas não de uma igreja saudável. Mas a gente começou a orar também nesse sentido, de pedir a Deus, ó Deus, segundo sua vontade e soberania, envie também pessoas que nós vamos ajudar, vamos servir, mas que também vão somar, possam chegar para servir. Ou alguém do grupo dos feridos e sofridos que vão ficar curados o quanto antes e já poder servir e ajudar, ou alguém, como o caso de vocês, que não se encaixava nessa parte do perdido, do sofrido, mas que sim, poderia chegar para ser ajudado, mas também para ajudar, para unir forças, né? Sim. E aí minha pergunta para ti nessa parte de você, não apenas de servir, mas também de aprender, que você colocou, que você buscava se desenvolver, e você até chegou a citar algumas coisas que Deus tem te usado e te proporcionado, te dado a oportunidade de fazer. No que o Diego, de um ano para cá, percebe de desenvolvimento? No que você vem se desenvolvendo? Cara, é até difícil de dizer. Eu comecei a estudar um pouco mais, que é o que a gente falamos até hoje no EBD aqui mais cedo, sobre conhecer, ouvir a voz de Deus e conhecer o Deus que a gente serve. Eu comecei a estudar um pouco mais depois que eu conheci Brenda, porque por estar numa realidade de uma igreja com uma teologia um pouquinho diferente, aí acaba sendo forçado para poder entender, alinhar. Para entender, para alinhar. Nosso filho estava para nascer, então a gente tem que saber como é que vai educar o filho, o que vai ensinar, por que vai ensinar, né? E, assim, tenho aprendido muito, muito. Desde que eu cheguei aqui, eu acho que o meu maior crescimento, tanto espiritual, quanto, assim, de racional também, de conhecimento da palavra de Deus, de conhecimento de conceitos teológicos, se deu depois que eu entrei aqui, né? Teve até um momento que eu comentei com você, pastor, estou adorando ler esses livros aqui básicos, livros básicos de cristianismo básico que a gente acabou de terminar, né, de John Stott. A gente tem aqui o Bases da Fé Cristã, tem o Custo do Discipulado, e vários livros que a gente veio lendo, além da própria Bíblia, né, e vários outros estudos teológicos que a gente vai fazendo, as imersões. Assim, muito do que eu desenvolvi teologicamente foi depois que eu entrei aqui. Acredito que também por causa da questão do momento, foi um momento propício ali, onde eu acabei conseguindo ali ler mais, conseguir buscar mais, mas a própria demanda e a necessidade do reino, ela também faz com que o cristão ele queira se desenvolver, se ele tiver essa vontade de servir, e essa sempre foi minha vontade. Quando eu cheguei aqui, com pouco tempo, a gente já estava falando de equipe de louvor, e
E assim, pastor, como é que a gente vai fazer? Vamos montar a equipe de louvor? Bora montar. E aí, pastor, e aí, vamos fazer pequenos grupos? Na verdade, eu acho que a ideia já estava com vocês, né? Acho que eu comentei em algum momento e me colocando à disposição, vamos começar. E aí, tipo, a gente divide os grupos nos municípios, que aqui nós temos pessoas de vários municípios. E, assim, se necessário, eu dou a palavra no pequeno grupo da Serra. E aí surgiram a oportunidade de estar dando a palavra aqui também na EBD, de guiar o estudo, a gente está aprendendo juntos. E assim, o crescimento tem sido fantástico. É aquilo, para a gente transbordar, para nós transbordarmos para o nosso irmão, que é o que você estava falando, acredito que foi hoje na EBD também, né? Transbordar significa ter em excesso, passar da borda. O transbordo é após a borda, então você precisa primeiro se encher, ninguém transborda sem antes se encher. E essa obra de transbordar que o Espírito Santo faz através de nós, o primeiro que ganha é a gente. Sim. A gente é o primeiro que ganha, a alegria, o desenvolvimento, a proximidade com Deus é fantástico. A gente costuma dizer que qual é a recompensa de ser e de se relacionar e fazer algo para Deus? É se relacionar e fazer algo para Deus. Mas o que ganha você se relacionando e trabalhando com Deus, fazendo coisas para Deus? Você ganha isso, sendo e fazendo coisas para Deus. Isso já é a recompensa, né? Porque E é de fato. Logo eu, como a canção, né? Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão falho e tão devedor, logo eu, apesar de quem somos, ele, e apesar de quem ele é, que é totalmente o oposto, né? Somos carnais e ele totalmente espiritual, e ele nos torna também, nos capacita a andar em espírito. Sim. Mas a nossa natureza é carnal, somos finitos e ele eterno, somos pequenos e ele imenso, somos Sim. imperfeitos e ele perfeito. Então, ele nos inclui na sua missão. Esse é o privilégio, é uma honra e uma responsabilidade muito grande também, né? Com certeza. E aí, por isso que a gente também não pode carregar a obra com desleixo. Sim. Né? Às vezes, tem algumas culturas, não vou falar mal, 100% mal, porque também existem realidades saudáveis dentro de outras denominações que têm essa abordagem, mas existem algumas denominações que não levam tão a sério essa questão de se aprofundar na palavra para poder falar, vai mais na emoção, mais no convívio, no discipulado, e podem surgir boas pessoas assim. Só que também é muito perigoso você ensinar aquilo que pode não estar 100% alinhado com a palavra de Deus. Uhum. Né? E aí tem essa responsabilidade. Mas, tendo isso daí em mente, a gente só tem a ganhar. Se você fosse listar e colocar como top 1, se você fosse colocar no primeiro lugar na lista, ou no segundo ali, nos primeiros lugares, uma ou duas coisas do que você tem aprendido nesse um ano, você colocaria o quê? O que você mais aprendeu? O que você mais cresceu com Deus? Olha, acho que... Até no sentido, talvez, pessoal ou ministerial, o que te tocar, o que você sente aí? Primeira coisa, que eu acho que é o mais importante, que você coloca em primeiro lugar, eu tenho sentido na pele, em primeira mão, a capacitação do Espírito Santo nas pessoas que se disponibilizam. Eu tenho sentido. Eu não acreditava que eu conseguiria me desenvolver da forma que eu acredito que eu estou me desenvolvendo. E só dá para saber se permitindo, se lançando, só. Né? Isso foi, inclusive, um tema que eu coloquei em um grupo de conexão. Quando eu falei, assim... Longe de mim me vangloriar. Eu sei que eu tenho muitas falhas e eu estou muito, muito no início da caminhada. Mas, assim, eu vejo a diferença de quando eu comecei a falar, de quando eu comecei a me disponibilizar, a fazer uma ministração lá na frente, de uma forma mais tímida. Né? Eu também tenho um perfil um pouco mais para frente, então é natural que fosse também um pouquinho mais rápido. Uhum. Né?
Sempre gostei muito de conversar, de falar e de expor também minhas opiniões. Então, isso tudo vai agregando. Mas, mesmo assim, você me viu no início. Você viu como que era. Como que eu expunha a palavra, como... É diferente. E a gente vê o mover do Espírito Santo. É incrível. Eu coloquei isso daí no GC. Foi a Carla e foi a Fran. E eu falei, olha... Antes da comunidade cristã Vida de Filho, eu nunca tinha pregado, nunca tinha falado da palavra de Deus assim, de uma forma oficial. Né? Aí ficava naquela luta, como é que eu faço para poder falar da palavra de Deus? Estou com um colega aqui que eu estou vendo que ele está com uma dificuldade, e eu sei que Jesus é a solução, eu sei que Jesus é a chave, é o que tem de melhor, e se ele aceitasse, isso daí seria fichinha na vida dele. Não que resolveria todos os problemas carnais, mas os problemas passam a ter menos importância, porque o que é mais importante entra na sua vida. E a gente fica naquela luta, né? Como é que eu vou falar? Estou com vergonha, estou com não sei o que e tal. Mas quando você começa a falar, o Espírito Santo ele já vem te capacitando. É incrível demais assim, a forma que ele faz as coisas, que a gente se disponibiliza. Mas é o que você falou, a gente tem que se disponibilizar. Se lançar mesmo, né? Isso. Se permitir para que ele faça o que ele quer, né? Faça a obra dele, execute a vontade dele. Segundo ponto, tem um segundo ponto. Esse é o primeiro, que eu acho que é assim, sentir na pele mesmo a capacitação. O segundo ponto é equilíbrio. Assim, temos vivido aqui, não é só falado, nós temos vivido o equilíbrio aqui de uma forma magnífica, tanto de linha teológica, que vai tanto desde linha teológica até como lidar com as necessidades da comunidade no cotidiano, né? Temos o que melhorar? Temos o que crescer, todo mundo, mas assim, nós temos nos esforçado nessa direção e eu vejo que a comunidade ela tem se empenhado em fazer valer essa cultura de equilíbrio, né? De um cristianismo equilibrado e trazer essa leveza para as pessoas, que eu acredito que era bem o que Jesus estava querendo falar, né? Meu fardo é leve e é sobre isso. Uma das coisas que a gente fala bastante, tem falado inclusive nas últimas semanas, é o equilíbrio entre o que você colocou de conhecimento, né? Para quem está nos assistindo aí, o equilíbrio entre conhecimento e fervor. Né, a busca por conhecimento, que aí envolve a leitura, a releitura, a revisão, a pesquisa, investigar, ler bons livros, de você se interessar pela teologia, de você conversar sobre assuntos mais profundos. Isso seria uma das pernas, né, das duas pernas de um cristão. E ter essas duas pernas fortes para ter essa harmonia e esse equilíbrio. E a outra seria a oração, né, o devocional, as práticas espirituais. E eu acredito que aqui na comunidade, qualquer cristão, qualquer pessoa, na verdade, que compreender a importância de ter essas duas pernas fortes, porque assim, no futebol, você pergunta para a pessoa, você chuta com qual perna? Aí você é destro ou canhoto? Então, você tem de tudo. Você tem quem chuta com a direita bem e chuta muito mal com a esquerda. Ponto de errar até a bola. Não tem coordenação motora, sabe? É muito ruim da esquerda. E, às vezes, o contrário. Ele chuta muito com a esquerda e ele não consegue chutar com a direita. E, às vezes, ele tem uma perna... Olha só, já o terceiro caso. Ele tem uma das duas muito boa e a outra ele não é ruim. Mas ele também não consegue bater uma falta, sabe? Chutar bem. Ele até chuta, é o que dá. Ele não erra a bola, não é feio demais, mas ele não é forte. Agora, existe no futebol o jogador que é ambidestro. Ele chuta bem com as duas, cara. Inclusive, se você vê-lo jogar, você não sabe qual é a perna mais forte dele. Se você perguntar para ele, ele talvez responda, eu sou destro. Mas, cara, você chuta tão bem com a esquerda que não dá para perceber. É um ou outro, mas tem. E o nosso desafio aqui na comunidade, e como cristão no reino, né, em geral, é a gente chutar bem com as duas, cara. Com as duas. E você vê a diferença que é o desenvolvimento de um jogador desse, né? Poxa. É completamente Porque se você está diferente. com a bola na direita, você não precisa...
Vários jogadores perdem porque ele tem que, se ele é canhoto, ele tem que fazer uma volta, ele tem que trocar, e nisso às vezes ele perde a bola, não dá tempo. Agora, se ele chuta com as duas, aonde a bola parar, ele chuta logo. Sim. Ele é diferenciado. Então, que a gente possa... E são realidades que vão vir, essa figura de linguagem não é qualquer uma, são realidades que vão vir também no convívio cristão. Vão ter situações que você vai precisar ter mais forte, né? A questão das práticas espirituais, que essa força, esse empenho, esse engajamento espiritual vai te dar recurso para você conseguir contornar ou guiar melhor aquela situação. Em determinado momento, você precisa ter a parte do racional, você precisa ter todo o conhecimento e você saber defender a sua fé, como diz na palavra de Deus, né? E aí, se você pega uma situação, estou jogando agora aqui para a nossa realidade, se você pega uma situação onde você precisa ter o conhecimento, mas você está focado só no fervor, você tem que gastar um tempo ali para fazer a volta. Você vai ter que estudar aquele assunto. Infelizmente, eu não sei isso para te responder, vou ter que estudar, daqui a umas 2 semanas a gente conversa. E às vezes você não tem 2 semanas para poder falar com aquela pessoa de novo, né? E vice-versa, às vezes você é muito racional, mas você perde o timing do emocional, você perde uma pessoa ali que você poderia acessá-la em um momento específico, mas você, por ser extremamente racional e não ter aquela sensibilidade espiritual... Fazer um exemplo, vamos fazer um propósito de oração, eu e você. Eu vou te ligar todo dia para a gente orar a tal hora. Ou então vamos, às vezes um abraço caloroso e uma longa conversa. Sim. É o que aquela pessoa está precisando no momento. Aí pode ser que a pessoa vai para casa, fica com aquilo na cabeça, ela tem essa questão do fervor, vou colocar fervor entre aspas, né? Que o fervor não se resume só a isso. Mas vamos falar fervor aqui só para facilitar a conversa. Se a pessoa tem um pouco mais de dificuldade nessa questão do fervor das práticas espirituais, ela pode ir para casa e ficar pensando, poxa, aquela pessoa não estava parecendo muito bem, né? Só que já passou o time, ela poderia ter agido ali, assim, ó, né? Batido com aquela perna direto, e era gol. Ela pegava, falava, minha irmã, você não está bem, vamos orar? Como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus? E aí você já matava a situação ali. Mas não, ela precisa contornar agora do outro lado, porque é uma pessoa muito racional e não tem esse lado fortalecido. E, na verdade, essas duas coisas estão muito ligadas. A gente fala assim de 2 pernas e até faz aqui uma separação, mas, na verdade, no fundo, elas estão completamente interligadas, né? Sim. O fervor me leva a estudar mais. Sim. E o estudar mais... de verdade, me leva a esse fervor. Sim, né? Que é a revelação especial. Se você lê por ler, aí tem vários teólogos formados ateus. Existem. Sim. Mas aí a pessoa ela não é revelada, ela não recebe a revelação do Espírito Santo, né? São informações. Aquelas piadas que você vê no Instagram, né? No Instagram, né? Você está lendo errado, cara. Você só está lendo errado. Diego, o que o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça tem provocado no seu interior, dentro de você? Que o evangelho vem ao longo desse tempo mudado de forma concreta? Que frutos você vem percebendo assim? Nossa, eu tenho sido mudado nisso, mudado naquilo, eu estou mais assim, sobre ser mesmo, sabe? Não Sim. sobre fazer agora. Sim. Para mim, uma diferença que eu vejo muito grande é com relação a medo, gratidão. Eu vejo uma transformação dentro de mim nesse sentido. Mesmo vindo de uma realidade de uma igreja saudável, a gente sabe que cada igreja, denominação, tem pontos mais fortes, tem pontos que ela não coloca tanto esforço, tanto empenho. E essa complexidade, essa diversidade que gera a Igreja Universal de Cristo. A gente estava até falando disso hoje. Mas um ponto que eu tinha quando eu era mais novo também, e até tendo menos entendimento da graça, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, pouca coisa, a gente ainda fica com muito temor no sentido de medo.
das coisas, enquanto você não entende a paternidade, enquanto você não entende a graça de Deus, você fica com medo do castigo. Enquanto você está com medo do castigo, não é que o castigo não é algo para se ter medo. O castigo, ele é algo para se ter medo, porque ele é castigo por conta disso, né? Se você não tivesse medo nenhum, é porque ele era agradável e não era castigo. Ele tem que provocar essa sensação de você não querê-lo. Mas, enquanto você está com medo e se achegando a Deus por medo do castigo, é porque você ainda não entendeu o quanto Ele te ama. E você ainda não está desfrutando desse relacionamento com Ele. Eu tenho cada vez mais tendo essa tranquilidade no meu coração, de saber que Ele é meu Pai, que Ele me ama, Ele se relaciona comigo por amor e eu me relaciono com Ele por amor. Né? E cada vez mais o medo vai ficando mais longe. Não, assim, praticamente não tem mais. Né? O que antigamente era muito forte. O amor lança fora o medo, né? Lança fora o medo. Muito bom. Graças a Deus. Cara, e para a gente terminar aqui, o que você diria de todo o seu coração para quem precisa de ajuda, para quem está sofrendo, ou para quem está ferido? Porque aqui a comunidade tem essa visão, essa direção, ela é cristocêntrica, eu costumo dizer, e terapêutica, porque é uma comunidade relacional, ela preza por relacionamentos profundos. A gente fala e procura viver isso. Então, é um ambiente de cura por causa do Evangelho e por causa dessa relação mais próxima. Não sendo evasivo, entrando na vida da pessoa, nem controlando de maneira alguma, porque aí já vai para o lado tóxico e abusivo. Sim. Mas com leveza, procurando se relacionar, procurando a gente se conhecer realmente, conhecer um pouco, respeitar a história um do outro, conversar, orar um pelo outro. Então tem gente, talvez nos assistindo aí, ainda que seja uma pessoa que ela foi ferida, né? Ou está sofrendo, eu costumo falar, ou ela foi ferida pelo sistema mundo, perdida, como você falou no início, que não fez parte do teu contexto, a princípio, mas tem gente também ferida pelo sistema religioso, pela religiosidade humana, e tem gente sem congregar, tem gente que não participa ainda de nenhuma comunidade. O que você falaria para essa pessoa com respeito, até quem está desacreditado que haja uma comunidade saudável, para quem procura aí, está de repente até pensando, orando, ó Deus, o que o Senhor quer de mim? Né? Que seja feita aí a sua vontade, me ajuda. Enfim, o que você sentir aí no coração, que Deus te tocar para falar com quem nos assiste. Olha, a primeira coisa, e aqui confiando plenamente no Espírito Santo de Deus, que convence de todo mal, de todo pecado, que Ele que efetua em nós tanto querer, tanto executar. A primeira coisa é que Jesus é a solução. Essa é a primeira coisa. É um clichê, é o que você vai ouvir todo cristão dizendo, mas porque é o simples e eficaz. Jesus Cristo é nele, a solução. Nele está a cura, nele está o recomeço, nele está a salvação, nele está tudo. Às vezes a gente ficava pensando muito assim, como que eu vou passar uma mensagem eficaz e argumentar? Cara, é o Espírito Santo que faz isso. Jesus Cristo, Ele é a solução, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se falta vida, é Jesus. Se falta verdade, é Jesus. Se falta caminho, direção, é Jesus. A direção é Jesus. Se falta luz, aí é Jesus. É Jesus. Se falta sal, tempero, sua vida está sem graça, Jesus. É Jesus. Se está sem graça, é a Se graça. tá sem graça, é a graça dele.
Que é a graça de Jesus. E, assim, nós buscamos ser... vamos lá. Segundo ponto é, a igreja ela é uma instituição de Jesus, é uma instituição de Cristo. Cristo deu a sua vida pela igreja, né? E ele voltará no fim dos tempos para a igreja. Então a igreja de Jesus, ela existe, ela está no mundo e ela de fato é verdadeira. E ela está em missão, ela em movimento. Ela está em missão, está em movimento, é você buscar, né? E nós estamos aqui como uma igreja saudável, como uma igreja cristã, uma igreja genuína, cristianismo genuíno, né? Tem dúvida, não quer acreditar de primeira mão, não precisa acreditar de primeira mão. Está com dificuldade, vem num cristão, vem, conversa com o pastor Marcelo, conversa comigo. Você precisa de um atendimento? Marca um atendimento, busca ajuda para quem pode te dar uma ajuda, não cobra, você não precisa pagar uma consulta de um psicólogo, de um psicanalista, é você pedir uma orientação espiritual na base, e também pessoal também, mas tudo baseado na palavra de Deus, na verdade, que é a regra de maior nível de ética, moral e tudo de bom e de verdadeiro está escrito na palavra de Deus. Então, primeiro, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele nos deu a salvação pela graça, Ele é a luz, Ele é o sal, Ele é o cordeiro, Ele é o leão. Segundo, a igreja de Cristo, acredite nela, não deixe de acreditar na igreja de Deus, não deixe. Continue buscando, peça a Deus uma orientação e busque uma igreja saudável. E terceiro, busque os irmãos verdadeiros da igreja. Esteja em comunhão com uma igreja. Eu acho que isso daí é fantástico, isso daí é terapêutico, é como você falou, é terapêutico, isso daí cura, o relacionamento cura, você vai ter suporte, você vai ter amor, carinho, você não vai ter um ambiente físico perfeito, né? Porque é formado por pessoas e as pessoas podem vir a falhar, né? Mas quem é o cabeça dessa instituição é perfeito, e nós estamos caminhando nessa direção. Então, se você não conhece nenhuma, dá uma chance. Vem aqui na comunidade Vida de Filho, converse com a gente, busque uma solução. Seja por cura. estar sofrendo, seja por estar ferido, ou seja para servir. Só para isso aí. Né? Para ter essa relação saudável, onde você pode crescer e ao mesmo tempo ajudar no crescimento, né? Isso de aí. Outras pessoas. Amém. E eu peço que o Espírito Santo convença o seu coração, se você estiver assistindo a gente agora, que o Espírito Santo toque no seu coração, em nome de Jesus, que você creia, acredite que o Espírito Santo coloque essa certeza no seu coração, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja é uma instituição de Cristo e existem cristãos verdadeiros. E que você possa encontrar cura, que você possa encontrar a Cristo através de uma igreja, através de um cristão, que nós possamos ter a oportunidade de apresentar Cristo a você e você entender que existe sim um cristianismo equilibrado, existe uma igreja saudável e Jesus Cristo, Ele é real, Ele é verdadeiro. Amém. É muito bom, irmão, muito bom bater esse breve papo aqui com você e quem já te conhece, conhecer um pouquinho mais, talvez tenha gente aqui da comunidade que ainda não sabia sabe de tudo, como né? foi essa chegada de vocês, né? Sim. E poder te ouvir testemunhar tanto o crescimento de você participar, de servir, como também pessoal, né, no seu interior. É um testemunho isso exalta Cristo e também revela que, embora a gente seja uma comunidade nova e temos muito, como você colocou, para desenvolver e para viver ainda, mas é muito bom ouvir essas coisas que você falou. Isso é uma troca. Isso é uma troca que só o Espírito de Deus faz, aonde é saudável, porque não tem um lado só ganhando, não tem um lado sendo sugado, tipo, você veio e você só suga daqui,
e não contribui, ou não serve. Vice-versa, ou né? vice-versa. Tipo Ou assim, vice-versa, chega uma pessoa para você servir. chegou uma pessoa que já é cristã, querendo servir, e só suga, e você não desenvolve, não aprende, não é ajudado, não é servido, você não é assistido. Então, aí não é legal. É muito legal e é de Deus quando há essa troca, né, saudável, essa sinergia, onde você serve e é servido, ajuda e é ajudado, ama e é amado. Isso é maravilhoso e graças a Deus a gente tem vivido isso aqui, né? Amém. E é muito bom porque além de te conhecer um pouquinho mais, te ouvir, melhor ainda que foi Cristo no início desse bate-papo, foi Cristo no meio e foi Cristo agora no fim. Aí é bom demais, né? É bom demais. Aí é bom demais. Então, Deus abençoe você que assistiu. Vão ter outras conversas com outros irmãos e irmãs aqui da comunidade. Acompanhe essa série aí de bate-papo com os irmãos, para você conhecer um pouquinho mais de Cristo, né? Das pessoas que estarão aqui conversando com a gente e dessa comunidade, a comunidade cristã Vida de Filho. Suas considerações finais aí, irmão. Meu irmão. Além das que você falou agora, mas alguma coisa que você queira falar aí? É só gratidão, alegria demais. Cada dia o Espírito Santo ele vem confirmando essa alegria no meu coração e não é mentira. Eu falo aqui de vez em quando eu tenho oportunidade, que vou dar uma ministração numa música, não é da boca para fora. Não é só quem vive que sente e sabe do que eu estou falando. Não é da boca para fora. É muito gratificante. Você está exatamente onde você entende que o Espírito Santo gostaria que você estivesse. Não é uma questão assim pontual. O Espírito Santo quer que eu esteja na vida de filho para fazer. Não, mas você está servindo a Deus e você está fazendo. Pode ser que ele tenha esse propósito mais específico? Pode. Mas estou falando mais no sentido de você estar fazendo o que você foi criado para fazer. Adorar a Deus e servir a Deus. É gratificante. O nosso corpo sente isso. Nosso espírito sente isso. E a gente vai ficando cada vez mais feliz. Meus irmãos, sintam isso também. Amém. Se permitam ser felizes. E só uma coisa que o Diego falou sobre buscar ajuda, né? E naquele momento ele colocou, você pode buscar ajuda e você é acessível, né? Não vai ser cobrado, só você pedir, é só você buscar. E quando isso acontece, e caso você busque, nós somos daquela pessoa que, se percebermos que você precisa de um suporte, de um atendimento, digamos que mais profundo, contínuo, nós estamos à disposição também. Digo assim, não para um atendimento só, se precisar, para um acompanhamento, ajuda, suporte mesmo. Nós estamos à disposição para isso. E se percebermos que, além do suporte, do aconselhamento cristão e desse suporte, desse atendimento pastoral, baseado no Evangelho, se percebermos que seria bom, que é bom, que você precisa buscar também uma ajuda profissional, nós não temos uma mente fechada e com equilíbrio, vamos também apoiar ou lhe aconselhar a fazer isso. Não sendo uma coisa ou outra, mas por um momento, quem sabe as duas coisas. Já fizemos isso e vimos isso funcionar muito bem. Claro, com foco e a esperança sempre, principalmente, em Cristo, porque é tudo dele, por ele e para ele. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima conversa. Bom demais. Irmão. Bom demais. Deus abençoe. Fechou, Diegão. Muito bom.